sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo de número 1. Enquanto isso, cumprimente esse irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Diga: Deus te trouxe aqui nessa noite. Você veio por uma direção do Espírito. Diga: Deus vai te falar hoje uma palavra que vai impactar a sua vida. Nesse momento, por favor, diga: por favor, não se distraia com nada, porque num segundo, Jesus é capaz de mudar a sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos para que o Espírito do Senhor se manifeste, para que o poder do Altíssimo venha sobre nós, e sejamos revestidos hoje de graça, Senhor, de revelação. Pai, é a Tua palavra que produz a verdade e a libertação, Senhor. E nessa noite nós reivindicamos a Tua palavra. Pai, o Senhor zela por ela, o Senhor luta por ela, e o Senhor tem guardado a Tua palavra nos decorrer dos anos. Mais uma vez eu te peço, que à medida que ela é ministrada, cura o enfermo, liberta o cativo, traz salvação, Senhor. Pai, as mentes que estão, Senhor, feridas, recebam cura em nome do Senhor Jesus. Pai, que os seus anjos sejam liberados neste lugar, para manifestar o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos pedir para trancar aqui. Se você quiser beber água, você vai ter que sair por trás. Amém? Para que não passe aqui, agora, no momento da palavra. Então eu peço para um discipulador trancar para nós. Números capítulo 20, versículo de número 1. O texto que eu vou ler, ele aconteceu aproximadamente 38 anos depois do evento de Cádiz Barneia. E que evento foi esse, pastor Francisco? Deus havia enviado, na verdade Moisés havia enviado 10 espias para espiar uma terra, a terra da promessa. E quando esses 10 voltam, 8 voltam com um relatório negativo, dizendo: a terra realmente é boa, todavia, porém, há gigantes, há fortalezas. E 2 desses, Josué e Caleb, voltam cheios de fé, dizendo: eia, subamos e conquistamos, Deus prometeu, Deus vai nos dar. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o povo vai ser inflamado por aqueles 8. E Deus vai liberar uma sentença. Deus vai dizer: olha, por causa disso, nenhum dos adultos, exceto Josué e Caleb, entrará na terra prometida. E aquela geração vai morrer, e os filhos daquela geração vão ficar 40 anos no deserto. Os filhos daquela geração é que vão entrar na terra da promessa. E esse é o texto que eu estou lendo com vocês. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação é deserto de Zim. No mês primeiro o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultado. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivesse perecido, quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figo, nem de vide, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Deus desceu na tenda. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, diga vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, diga assim, falai a rocha, perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora,
rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra, não introduzirei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Então, estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Aleluia. Presta atenção. Essa é a segunda vez que Moisés vai encontrar a rocha. A primeira vez que ele encontra essa rocha está em Êxodo capítulo 17. Projeta para nós Êxodo 17, versículo 5. Essa rocha é uma tipologia de Cristo. Ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que nos dá vida no meio do deserto. Há 40 anos antes desse texto, Moisés tem uma experiência com a rocha. A Bíblia diz: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua, qual vara, irmão? A tua, com a qual feristes o rio, e vai. 6. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu farás o quê? O interessante é que em Número capítulo 20, Deus diz a Moisés: Moisés, fale a rocha. Mas em Êxodo capítulo 17, 40 anos antes, Deus fala para Moisés: Moisés, pega a tua vara, a vara que você feriu o Mar Vermelho, a vara que você feriu o Nilo, a vara que você, o bordão, o cajado, que você operou os sinais na terra do Egito. E que vara é essa? Que cajado é esse? Esse é o cajado da lei. Porque Moisés tipifica a lei. Por isso que lá na transfiguração aparece Moisés e Elias, a lei e os profetas se curvam a Cristo, a graça de Deus, amém, irmãos? E na primeira vez que Deus apresenta, Deus fala: Moisés, pega o teu bordão e fere a rocha. 40 anos depois, Deus fala: Moisés, pega o bordão que está diante do Senhor e fale a rocha. O que é que mudou nesse evento? É que a primeira vez tem que bater na rocha. E por que tem que bater na rocha? A rocha é Cristo. Porque a primeira vez Jesus tem que morrer lá na cruz por mim e por você. A lei tem que condená-lo. Ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Por isso que na primeira vez Deus diz: Moisés, fere a rocha, falando que um dia viria a rocha verdadeira, que é Cristo, e seria ferido, transpassado pela lança, e da lança de onde Jesus foi transpassado, saiu o que, igreja? Água e sangue. Quando Moisés fere a rocha, a Bíblia diz que sai água. Porque Jesus tem que morrer. A lei precisa condená-lo, não por ele ter pecado, porque a lei não poderia condená-lo porque ele não tem pecado, mas ele toma o meu pecado e toma o seu pecado. Então existe 2 bordão, 2 cajados. Existe o cajado de Moisés, que fala da lei, tem que ferir Cristo. E existe um segundo cajado. Vamos voltar para o texto, Números capítulo 20, versículo 8. E em 17 Deus diz: toma a tua vara, a que feristes o mar. Mas em Números capítulo 20 o Senhor diz a Moisés, Números capítulo 20, versículo 8: toma a vara, não a tua, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai, não batei, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação dos seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara, que vara, onde que ela estava? Diante do? A pergunta é: qual vara estava diante do Senhor? Se você for ler a Bíblia, capítulo 17, o povo vai se rebelar, dizendo por que Deus, um grupo na verdade vai se rebelar, dizendo por que Deus fala só com Moisés e Arão, por que Deus escolheu Arão. Então vai ter um teste, para ver quem Deus escolheu para sacerdote.
E cada tribo vai pegar uma vara de amendoeiro e colocar no chão, uma vara morta. E Deus disse: a vara que florescer, essa vara é a tribo que eu escolhi, é Arão que eu escolhi. No outro dia, a vara de Arão que vai florescer, mostrando que Deus havia escolhido Arão e a sua geração para ser sacerdote. Amém, irmãos? Então Deus vai pegar essa vara e vai colocar diante do Senhor aonde? Na Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 3 coisas dentro. Quais são? O maná, a lei e o cajado. Então, que cajado é esse que está diante do Senhor? É o cajado de Moisés ou o cajado de Arão? É o cajado de Arão. Porque o cajado de Moisés fala da lei. A lei tem que bater, tem que crucificar. Cristo morreu para cumprir a lei. Mas agora, 40 anos depois, não pode mais bater em Cristo. Não pode crucificar Cristo novamente. Agora tem que pegar o bordão da graça, o cajado da graça. O interessante, irmão, é que a palavra rocha em Êxodo 17 é tissu. Pastor, o que significa tissu? Uma grande pedra, uma grande rocha. Mas lá, aqui em Números capítulo 20, versículo 8, a palavra rocha é sela. E o que significa a palavra sela, pastor? Uma grande montanha. Significa que aquela grande rocha que foi ferida se transformou numa grande montanha. O que significa isso? Falando para nós hoje, que Jesus Cristo, que veio como homem, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi glorificado. Hoje o nome de Jesus está acima de todo o principado e potestade. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, virou uma grande montanha agora, e Ele é glorificado para sempre. Amém, irmãos? Mas alguém pode me perguntar: pastor, como que alguém consegue bater em Cristo hoje? Já que Ele foi glorificado, porque Moisés bateu na rocha novamente. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. Como é bater em Cristo hoje? É bater na igreja. Tem muita gente usando o cajado de Moisés para liderar a igreja. Tem muita gente usando a lei e a condenação para liderar a igreja. Eles estão batendo na rocha. Irmão, saiu água, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque mesmo Moisés desobedecendo, Deus honrou o povo. Deus abençoou o povo. O que isso significa? Irmão, não é porque tem resultado que Deus está no negócio. Toda pessoa aprovada por Deus vai produzir frutos. Amém? Mas nem todos os frutos é sinal de aprovação. Deus honrou Moisés mesmo ele desobedecendo. Não é porque tem sinal, não é porque as coisas estão acontecendo que Deus está ali. Tem muitas vezes que Deus abençoa por misericórdia ao povo, mas Ele está reprovando a atitude. Porque a vara que está se usando é a vara da lei. E Deus falou: Moisés, na primeira vez, isso foi tão sério, que é o único erro de Moisés. Você não vai ver outro erro. Você não vai ver Moisés fazendo algo que ofenda a Deus. Mas nesse momento Deus se ira tanto e diz: você também não entra na terra prometida. E por que Deus foi tão sério com Moisés? Porque ele não estava batendo só numa pedra, ele estava batendo em Cristo. Ele usou a lei para condenar a igreja de Cristo. Ele já começa a pregação dizendo: ô povo rebelde. Deus não mandou ele falar nada disso. Deus falou: Moisés, simplesmente fale a rocha. Amém, irmãos? O que isso significa, pastor? Toma muito cuidado. Se você quer viver diante da lei, debaixo da lei, toma muito cuidado com isso. Estão batendo em Cristo novamente. Estão tentando crucificar. Ele precisa morrer de novo para mim ser aceito. Ele precisa morrer de novo para mim ser abençoado. Ele precisa morrer de novo. Irmão, Jesus já morreu, tudo está consumado. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão: tudo que você precisa já foi dado na cruz, ponto final. Hoje você não precisa bater de novo, você só precisa falar a rocha. Pastor, o senhor está dizendo que não há disciplina na igreja? Claro que há. Mas não confunda disciplina com condenação, filho. Há disciplina no corpo, porque toda disciplina é saudável. Mas não confunda disciplina com condenação.
Ah, esse filho é um inútil, não vale nada. Ah, eu estou disciplinando ele. Claro que não. Você não está disciplinando ninguém. Você só está condenando. Sabe, irmão, todo ser humano, ele nasce com um senso de que pecado tem que ser punido. Todos. Você quer ver uma criança quando ela apronta? Ela fica meio sorrateirinha no canto. A mãe olha e diz: o que você fez? Pode contar. Tirou nota baixa na escola e chega meio assim, desconfiado. Porque todas as vezes que nós erramos, já há algo em nós dizendo: precisa ser pago. Por isso que essa geração está doente. Porque essa geração não tem limite, não tem consequência. Eles não aprenderam a ouvir não. Ah, pastor, mas eu aprendi aí que não pode dizer não. Ei, irmão, para de conversa. Quem já ouviu não aqui cresceu. É, porque tem limite. E quando a criança faz algo, não tem consequência na disciplina, ela vai crescer problemática. Eu tenho uma sobrinha, quando ela apronta, 3 anos de idade, irmão, o pai fala: vai para o castigo. Ela já vai automaticamente para o quarto. Aí ela espera passar o tempo, meia hora. Ela fala: pai, já deu meia hora? Já. Ai, paguei o preço, pronto. Ela entendeu, fiz errado, cumpri o que eu precisava pagar, e agora posso voltar à minha vida normal. Todos nós tínhamos que pagar pelo pecado. A boa notícia é que Jesus Cristo pagou no meu lugar. É que Jesus pagou a minha dívida. Eu tinha uma dívida com Deus e precisava pagar. E esse é o medo da morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Será que é só para morrer? Não é, filho. É que depois que morre, vai estar diante dele. E aí vai ter o acerto de contas. Mas a boa notícia é que Cristo já pagou a conta. Você tem débito com Deus. Você pode chegar diante do trono da graça e receber graça sobre graça, porque Cristo pagou a conta. Fala para esse irmão: está pago, aleluia. Diga: o pecado tem que ser punido. Diga: Cristo foi ferido pela lei para cumprir. Amém? Essa é a primeira coisa. Deus usou o cajado de Arão e não o cajado da lei. Toma cuidado. Qual cajado você está usando para edificar a igreja, para edificar a sua família, para edificar o teu ministério, para edificar a sua vida espiritual? Segunda coisa, em Números capítulo 20, versículo 8 ainda. Volta ao 8. Toma a vara e ajunta com a congregação, tu e quem? Arão, diga assim: Arão. Quem é Arão, pastor Francisco? O sumo sacerdote. Arão é aquele que entra uma vez por ano, oferece diante do Senhor, pela culpa do povo. E se Deus aceita o sacrifício de Arão, Deus aceita o sacrifício do povo. Dessa vez Deus diz: manda Arão ir junto. Por que em Êxodo capítulo 17 Deus não fala manda Arão? Por quê? Porque o sacerdote não tinha morrido, Cristo não tinha morrido. Agora Cristo tem que ser crucificado. Em Êxodo capítulo 17 Deus diz: Moisés, pega a vara da lei e bate na rocha. É Cristo sendo transpassado, é Cristo morrendo numa cruz. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia agora que ele ressuscita, Paulo diz: nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você não precisa mais ter medo de entrar no trono de Deus. É um trono de graça. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho, e você pode chegar diante de Deus com ousadia e receber graça sobre graça. Por que agora, 40 anos depois, tem que ir o sumo sacerdote? Porque agora, irmão, depois que Cristo foi crucificado pela primeira vez, bateu na rocha, agora ele ressuscitou no terceiro dia. Aquela pedra, aquela grande pedra se transformou em uma grande montanha, e hoje você tem um sumo sacerdote junto ao Pai, que intercede na sua fraqueza. E o que significa isso? O que é isso de forma prática? Em todo o Velho Testamento você vai ver uma lei chamada lei do representante. O que significa isso? Deus recebe um e com aquele recebe o resto. Por exemplo, Davi vai lutar contra Golias, sim ou não? Quando Davi vence, a vitória de Davi ou de Israel? Por quê? Porque Davi representa Israel. Se Davi perde, Israel perde. Se Davi ganha, Israel vence. Amém? Quando Deus recebe Isaac, Ele está recebendo um. Mas se Deus recebe Isaac, todo o povo de Israel é incluído na promessa. Quando o homem pecou, quem pecou, irmão? Primeiro pecado ali, vamos tirar a mulher, porque é a responsabilidade do homem. Quem foi o primeiro a pecar?
Adão. Você tinha pecado naquela época? Sim ou não? Mas o pecado te atingiu, sim ou não? Por quê? Porque Adão era o representante legal da humanidade. Se Adão acerta, toda a humanidade é acerta e aceita diante de Deus. Porque Adão pecou, toda a humanidade junto com Adão pecou. Cutuca esse irmão e diga: para que Adão foi fazer aquilo? Tinha me evitado tanto problema. O que eu quero dizer? Deus trabalha com a lei do... Israel era assim. Não importava se a nação era boa ou ruim. O que importava era o sacerdote. Se o sacerdote fosse bom, ainda que a nação fosse má, geralmente era assim, Deus aceitava a nação por causa do representante. Se o sacerdote era mau, como Eli, o povo era rejeitado, o povo perdia a guerra, porque Deus rejeitou o sacerdote. Qual que era o problema? Quando tinha um sacerdote bom, ele morreria. E o outro seria bom ou mau? Bom ou ruim? Ninguém sabia. Mas a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote para sempre, amém? Jesus não morre nunca. O que significa, pastor? Quando nós nos achegamos a Deus, presta atenção nisso, Deus não está preocupado quem se achegou a Ele. No caso, se é Francisco, se é José Maurício, se é Robson, se é você, Deus está perguntando quem que é o representante. Quem que te representa diante dele? Se for o sumo sacerdote, por isso que Deus falou: Moisés, manda Arão ir junto, manda Arão chegar junto, porque se Arão chega, o sumo sacerdote chega. Hoje não é Arão, porque hoje é a plenitude dos tempos. Quem está diante de Deus? Jesus, filho. Olha o texto que diz 1 João 4,17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Quando estão entendendo, dá um amém para mim ver se você está vivo aí. Dá um aleluia aí, só para o ambiente. Aleluia. 1 João 4,17 diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual Ele é, somos nós também nesse. Não é amanhã, não é no céu, não é quando você for glorificado. Tal qual Jesus é hoje, nós somos. Por quê? Porque tal qual é o meu representante, Cristo, assim eu sou. Cristo é justo, irmão? Você é justo. Cristo é abençoado, irmão? Diga: você é abençoado. Cristo, irmão, tem autoridade sobre os demônios, sim ou não? Você tem autoridade sobre os demônios. Cristo tem herança no céu, sim ou não? Você tem herança no céu. Cristo tem doença? Você também não precisa ter doença. Tal qual Ele é, eu sou, porque tal qual é o meu sumo sacerdote, assim é o povo. Cristo é aceito, é abençoado, é cheio de unção, é santo, é justificado, Ele está cheio de provisão, Ele está cheio de vida. Tal qual Ele é, eu sou hoje. Se você chegou enfermo, você pode ser curado, porque Cristo é curado. Se você está passando por crise financeira, você pode prosperar, porque Cristo é próspero. Se você precisa de um milagre, de uma restauração, você pode ter hoje, porque Cristo é totalmente restaurado, filho. Tal qual Ele é, você é hoje. Moisés, mandarão ir com você. Porque se eu ver o povo, posso julgá-lo, mas tem que ter o representante. Jesus é o teu representante. Pergunta para esse irmão: o que você é mesmo? Fala para ele aí, tal qual Ele é. Eu sou o que Cristo é. Fala para ele: eu posso o que Cristo pode. Cristo é mais que vencedor, irmão. Então por que você se sente derrotado muitas vezes? Se levanta hoje, você já é mais do que vencedor. Pastor, você não, você já é. Se apodera, se apropria daquilo que você é hoje em Cristo Jesus, amém, irmãos? Terceira coisa, em Êxodo capítulo 17, versículo 5, que fala de Cristo antes de ser morto, antes de ser crucificado. É a rocha que não foi ferida, vai ser ferida. Em Êxodo capítulo 17, versículo 5, Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, deixa o povo aí, deixa o povo quieto, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. Deus falou: Moisés, deixa o povo quieto, pega um grupo seleto, os anciões, os topzera, os santos dos santos, aqueles que têm maturidade espiritual, e vá com eles.
Por que Deus não mandou chamar o povo? Porque antes de Jesus, Deus manifestava um grupo, aos profetas, aos reis e aos sacerdotes, e eles não poderiam ter o Espírito residente. Eles tinham a manifestação, o Espírito descia, usava Sansão, usava Gideão, usava os homens bíblicos, depois o Espírito ia embora. Então a comunicação era de um líder para o povo, tão somente assim. Deus não falava com o povo, Deus falava com os profetas, com os reis e com os sacerdotes, com as autoridades. Os anciões eram as autoridades, porque era limitado. Então antes de Jesus morrer era assim. Mas a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha, amém? Jesus morreu, foi crucificado, amém? Ressuscita no terceiro dia. Olha o que acontece depois, volta para número 20, versículo 8. Que aponta para Cristo ressurreto. Olha o que está escrito. Toma a vara e faz o quê? Ajunta lá atrás ele diz, deixa o povo. Agora Deus diz, leva o povo junto. Porque quando Jesus morre e ressuscita, Ele nos faz todos, reis e sacerdotes. Antes você precisava de alguém para interceder por você diante de Deus. Hoje o caminho foi aberto. Você tem livre acesso diante de Deus. Amém, irmãos? Fala para esse irmão, ei, você tem acesso a Deus 24 horas. Então use o seu acesso para experimentar milagres. Ah, pastor, é o seguinte, eu oro, mas o Senhor, que deve estar uns 3 passos mais próximo de Deus, ore por mim também. Porque a sua oração deve ser mais santa do que a minha. Ei, filho, existe autoridade na igreja? Existe. Mas não confunda autoridade com acesso. O véu se rasgou para todos, o caminho foi aberto para todos. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas se você conhece Jesus, você já tem o caminho, você já tem a verdade e você já tem a vida. A sua oração tem poder de mudar realidades. Pastor, por que nós trabalhamos com célula? É porque nós cremos que todo o corpo de Cristo tem poder. Isso não está exclusivo ao pastor. Eu creio na minha oração, eu creio quando eu oro, eu creio quando eu intercedo por você, eu creio quando eu decreto milagre em teu favor. Mas não é por causa de mim, é por causa que Ele abriu o caminho, amém? E da mesma maneira que Ele abriu o caminho para mim, Ele abriu o caminho para você. Diga para o seu irmão, a sua oração tem poder, meu irmão. Fala para ele com fé, a sua oração pode mudar vidas. Sabe, irmãos, não estou dizendo que você não pode pedir oração, não é isso. Não estou dizendo que às vezes você precisa que alguém te ajude, não é isso. Eu estou te falando que não caia nessa história, que existe um grupo exclusivo que tem acesso a Deus. É pastor, mestre, apóstolo, e aí para cima, bispo, e aí para cima. Não, filho. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. Porque Jesus Cristo deu acesso. Moisés, leva o representante Arão, mas manda chamar o povo, porque agora eu tenho uma nação de rei e uma nação de sacerdotes. Essa é a diferença da primeira rocha para a segunda. Essa é a diferença do tempo da lei para o tempo da graça. Na lei tem que ferir, na lei o povo não pode ir. Na graça só basta falar e chama o povo para entrar no mover de Deus. Aleluia. Fala para o irmão, qual cajado mesmo que você quer? Você tem que definir, irmão. E por último, 1 Coríntios 10, 4. Deus diz a Moisés, Moisés, fale a rocha. Na primeira vez, em Êxodo 17, Deus diz, fere a rocha. Mas agora Deus diz, Moisés, fale a rocha. Eu só quero te mostrar que a rocha é Cristo. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, a água que saiu da rocha. Porque bebiam da pedra espiritual, a pedra que saía a água, que o seguia, e a pedra era? Só para te mostrar que a pedra é Cristo. Só para te mostrar, em tipologia, que aquela pedra é Cristo. Era um símbolo de Cristo. Amém? Pastor, por que o povo de Israel passou por essa luta? De passar sede. Por que eles entraram nesse deserto? Deixa eu te falar uma coisa sobre o deserto.
Deserto só tem uma função. Não é te condenar. Não é juízo. Deserto tem uma função: revelar as motivações do seu coração. Nós passamos por certas circunstâncias, nós chamamos ela de deserto. E Deus às vezes permite, não que Ele quer, Ele permite que nós venhamos passar por certas circunstâncias, seja financeira, seja emocional, seja familiar, seja na sua saúde, seja no seu trabalho. Porque Deus precisa checar certas motivações do meu coração e do seu coração. E quando Deus checa, e o deserto expõe isso, o povo estava tudo quietinho. Ah, meus pais que murmuravam, os pais morreram. Mas nós somos um povo bom. Passou sede, o povo murmurou. Por quê? Porque a murmuração já estava dentro do coração do povo. E aí veio o deserto e apenas manifestou aquilo que estava dentro do coração. Existem circunstâncias que Deus permite na minha vida e na sua vida. É só para revelar as verdadeiras motivações. Tem gente que veio para a igreja para arrumar uma namorada, um namorado. Não é errado não. Deus usa todas as estratégias para te ganhar para Cristo. Tem pessoas que vêm porque estão com medo de irem para o inferno, é um bom motivo. Mas isso não é suficiente para te manter. Então Deus precisa checar a área financeira, porque tem irmão que ele oferta e dizima quando tudo está bem. Ou ele só oferta e dizima quando está em crise, porque ele fica com medo. Então Deus precisa checar algumas motivações suas. Porque tem irmão que ele só dizima com medo do devorador, e não por entender que é um princípio diante de Deus. E aí Deus checa áreas na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, no meu relacionamento, no meu ministério. E eu chamo isso de deserto muitas vezes. Mas é Deus apenas me mostrando qual é a motivação. E por quê? Quando você entende o que está dentro do seu coração, você vai poder compreender o que está no coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que quer te abençoar. Um coração que quer te fazer andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. O coração de Deus é um coração que quer abençoar a sua casa. O coração de Deus é um coração que quer restaurar as suas finanças. Mas para isso Deus precisa mostrar primeiro as reais motivações do seu coração. Irmão, não há transformação se você não reconhece que precisa dele, que precisa do poder dele, que necessita do milagre dele. E às vezes passamos por deserto. Diga para o seu irmão, fica tranquilo, o deserto vai passar. Diga, e Canaã vai chegar. Permanece firme na caminhada, não retroceda no nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre ele, eu profetizo, chegando em Canaã, em nome do Senhor Jesus. Volta para número 20, versículo 8. Sabe, irmãos, presta atenção. Há muitos ministérios que sofrem, porque eles estão batendo na rocha. Há muitos casamentos que sofrem, porque eles estão batendo na rocha. Há muitas pessoas passando por luta, porque eles estão batendo na rocha. E Deus falou, Moisés, antes de Jesus morrer tem que feri-lo. Mas agora, basta você fazer o que, irmãos? E falai a rocha. O que significa isso? O que significa falar a rocha? Porque muitos pensam que Moisés foi rejeitado, porque Moisés não entrou na terra prometida. Porque Moisés ficou irado. O povo murmurou, Moisés ficou irado. Não, irmão, Moisés já tinha ficado irado antes. Quando? Por exemplo, quando Moisés desceu do Sinai com a lei, o povo estava adorando bezerro de ouro. Moisés se irou e quebrou a lei. Teve que voltar de novo para o Sinai. Eu subi o Sinai. Moisés deve ter arrependido amargamente. Teve que subir de novo. Mas Deus não julgou Moisés, porque a ira de Moisés estava de acordo com a ira de Deus. Existe um momento que homens de Deus precisam irar. Presta atenção que eu vou te falar para você não sair daqui falando heresia. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então tem momento na minha vida que existe uma ira santa. Por exemplo, quando nós vemos injustiça, nós precisamos nos irar.
Quando nós vemos o diabo levantando contra a nossa família, a nossa casa. Tá bem, tranquilo, destruindo a minha família, meu casamento, minhas finanças, meus filhos. Não. Tem que se irar, dizer: Satanás, você não prevalece nessa casa, você não prevalece nessa família, escassez, você não vai prevalecer. Isso é uma ira santa. É quando eu olho para a circunstância e diz: basta, hoje tem que mudar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Os céus vão manifestar. Chega dessa situação. Quando estão prestes a se irar contra algo que o diabo tem feito. Às vezes o que não acontece milagre é ser passivo. Pastor, tudo bem, é assim mesmo a vida. 30 anos com essa doença, ela já é minha amiga. Irmão, coloca a mão nesse irmão e diga: sai em nome de Jesus. Se indigne. A ira santa de Deus, amém? Não foi por isso. Por que Moisés não entra? Porque ele usou a lei, filho. Olha esse texto, vou ler só mais esse, o louvor pode vir. Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo de número 5. Ora, Moisés, a lei, descreve a justiça que é pela... Então, qual justiça Moisés descreve? A justiça que vem da... E qual é a justiça da lei? Você precisa cumprir os mandamentos. Quantos são? 613. Resumido, suprassumo, 10 mandamentos, amém? Então, existe uma justiça que é da lei, você pode querer viver com ela. Que é uma justiça que é da lei, você pode tentar viver com ela, amém? E como que eu vivo com ela? Se eu cumprir os 613 mandamentos. Porque Tiago diz: quem peca contra um mandamento, pecou contra todos. E toda a maldição das 613 vem sobre essa pessoa. É um tipo de justiça. Ou eu cumpro 613 e vivo a justiça da lei, ou eu recebo a maldição da lei. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz... Volta. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que... Porque a lei é assim, alguém tem que fazer. A lei sempre exige: faça, cumpra, melhore, transforme. Você, é com você, é você. Faça, isso é a lei. O homem que... Volta. O homem que fazer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça da... Então existe a justiça da lei, existe a justiça da fé. Aleluia, glória a Deus por isso. Que diz assim: a justiça da lei faz, a justiça da fé fala, diz, declara. Existe duas justiças. Uma você tem que cumprir a lei, outra você só precisa falar: eu creio no sacrifício de Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por mim. O que Ele é, eu me torno. Se Ele pode, eu posso. Se Ele é aceito, eu sou aceito. Essa é a justiça da fé. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus e ponto, foi imputado como justiça. Pergunta para o seu irmão: qual justiça você quer viver mesmo? A da lei ou a da fé? Aleluia. A da lei diz: cumpra os 600 mandamentos para que você e sua casa seja abençoada. A da fé diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Uau. A da lei diz: se você, então somente se você obedecer todos os mandamentos do Senhor, então você vai ser curado. A justiça da lei, a justiça da fé diz: olha para Cristo e recebe provisão de cura. Como Deus criou todas as coisas? Agindo ou falando? Falando, filho. Tem irmão que diz: mas pastor, é muito simples, eu só preciso falar, eu não tenho que fazer nada. Não, filho, Jesus já fez por você, você só precisa falar. Sabe, mas qual é o problema? Pastor, tem falado para o meu vizinho, do problema que eu tenho enfrentado, tem falado para minha esposa, tem falado para o meu tio, tem falado para o meu amigo. Sabe qual que é o problema, irmão? É que Moisés já chegou falando assim: ó povo rebelde. Deus falou: Moisés, estou imaginando. Moisés, eu não mandei você falar com o povo. Eu mandei você falar
com a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Para de falar do problema, para de contar para as pessoas, não é errado, mas não confia nisso. Se você quer viver milagre, fala para Jesus Cristo. É Ele que pode mudar. Ah, pastor, mas o médico falou. Fala rocha, fala Cristo, cura, sai. E assim como água saiu da rocha, cura vai sair da rocha. Ah, pastor, estou passando por crise financeira. Fala para a rocha, prosperidade saia. E a prosperidade vai fluir de Cristo até você. Ah, pastor, estou precisando de restauração. Fala para a rocha, rocha, restauração. E a restauração flui de Cristo e te atinge, filho. É assim que milagre acontece. É assim que o poder de Deus vem à terra. É assim que as circunstâncias são alteradas. Quando você para de olhar a circunstância, para de falar de pessoas e começa a falar da rocha. Fala para a rocha o que você precisa hoje. Qual é o milagre que você necessita? A rocha. Moisés disse: eu quero água. Saiu o quê? Água. Quem quer cura? Quem quer libertação? Quem quer restauração? Quem quer transformação? Quem quer promoção? Quem quer cura nas emoções? Basta você olhar e falar a rocha. Um cego chega para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Mais alto ele gritou: tem compaixão de mim. Jesus chega para o cego. Irmão, se fosse eu ia perguntar: o que aconteceu? Conta a sua história. Ah, quando eu tinha 30 anos atrás, acidentei. Ah, é porque eu me tornei diabético, e a diabetes foi fazendo eu perder a visão. É porque meu avô já tinha problema. Jesus falou: não quero saber disso. Estou parafraseando. Não quero saber da sua história nesse sentido. Eu não quero saber quão difícil era a sua vida até esse momento. Você está diante da rocha. O que eu estou te perguntando é o que você quer. E Bartimeu vai olhar e dizer: eu quero ver. Jesus disse: seja conforme a tua fé. Se você falar comigo, eu tenho provisão para você. Eu tenho cura para você. Eu tenho restauração para você. Eu tenho libertação para você. Eu tenho mudança de realidade. Mas você precisa olhar para mim e falar a rocha: Moisés, pega o cajado da graça. Você não está debaixo de condenação. O povo não está debaixo de condenação. O representante Arão está aqui, Moisés. Moisés simplesmente olha para a rocha e fala para a rocha: sai água. E a água vai sair da rocha, Moisés. A mesma voz que falou em Números 20 continua falando hoje. Francisco, Jesus é o teu representante. Chega diante da rocha, que é Cristo também, e fala com ela. Muda essa cidade, Senhor. Transforma essas vidas. Salva aquele familiar. Ativa aquele irmão que tem um chamado grandioso, mas está parado na igreja. Que às vezes eu olho para o irmão, tem hora que eu olho e falo: Senhor, eu vou desistir desse irmão. Deixa ele. Ele está tão nítido que ele tem que responder e não responde. É tão nítido que ele tem que fazer e ele fica se escondendo. E aí o Espírito Santo fala: Francisco, fala para a rocha. E eu vou até o Senhor e digo: Senhor, o Senhor chamou aquele irmão. Ativa ele. Toca nele. Muda a família dele. E de repente aquele irmão chega para mim e diz: pastor, estou de volta. Estou nativa. Pode contar comigo. Mas o que mudou é que eu falei com o dono de tudo. E quando eu falo a rocha, o dono de tudo, que é o Senhor Jesus, Ele começa a trabalhar para que aquilo que eu falei com Ele, para aquilo que eu criei nele, se manifeste na minha vida. Eu termino esse culto te dizendo: a rocha está aqui, filho. Onde 2 ou 3 estiver reunido, no seu nome Ele estaria. Para você ficar mais confortável, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A pergunta é: o que você vai falar para Ele hoje? Qual é a tua necessidade? A de Moisés era que o povo bebesse água. Qual é a sua? Ele não mudou. É nós que paramos de olhar para Ele. É nós que paramos de falar com Ele. O que homem não pode fazer,
O que homem não pode mudar, o Senhor da rocha, o Senhor que é a rocha, pode fazer. Fica de pé onde você está.